E aí, beleza? Tô começando aqui uma série de vídeos sobre controle de estoques dentro do Excel, para você criar os controles de estoques dentro do Excel. É isso mesmo, tá? Então aqui é basicamente um tutorial de como criar um controle de estoque utilizando o Microsoft Excel usando VBA. Ok? Você pode sim criar algum controle de estoque aí utilizando só fórmulas, mas o VBA para este caso é a ferramenta perfeita. Beleza? Agora, antes de começar, se liga aí que eu tenho um aviso importante para você e na verdade é um pedido que eu quero fazer para você, hein? Vamos lá? Muito bem, então se inscreve no canal clicando no botãozinho vermelho e mais importante do que isso, clica nesse sininho aqui do lado. Depois disso, é só você clicar que você quer receber todas as informações do canal e prontinho, de hoje em diante você vai ficar por dentro de tudo que acontecer no Excel para estagiários. Beleza? Pois é, agora que você já sabe aí como é que você faz para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades, tá? E por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Eu tô numa corrida aí para chegar nas 10.000 inscrições, os 10.000 inscritos no canal, e eu conto com a tua ajuda, beleza? Então vamos começar aqui essa primeira videoaula aí sobre controle de estoques. Eu tive a ideia de fazer essa videoaula, essa série de videoaulas, em função de uma pergunta que eu recebi aí nos comentários, tá? Eu pedi até pra pessoa se eu podia estar usando o nome dela aqui como exemplo, mas como ela não me respondeu no comentário ainda, eu vou acabar chamando ela só de V, tá? Então, V virou pra mim e falou: boa noite, trabalho em almoxarifado e gostaria de fazer uma tabela com a entrada e saída de materiais, com data. Poderia me dar uma dica? V, é claro que eu posso dar uma dica e na verdade nesse vídeo aqui eu acho que eu vou te dar uma dica bem melhor, tá? São várias dicas. E você que está assistindo aí, se você também quer alguma ajuda, se você tem algum caso aí que você precisa de uma solução, deixa um comentário aqui embaixo, beleza? Então o que a gente vai ver nesse vídeo? Eu vou estar mostrando o fluxo do material dentro do estoque, tá? Desde a entrada até a saída. Eu vou estar mostrando a estrutura básica de um controle de estoque e dando algumas dicas de implementação, ok? Nos próximos vídeos eu vou sentar aqui e vou começar a mostrar para você um pouco de programação realmente dentro do Excel, mas essa base teórica é muito importante. Então vamos lá. Fluxo do material dentro do estoque. Como você provavelmente já sabe, esse material ele precisa chegar de algum lugar, tá? E ele chega da sua unidade fornecedora. E aqui é muito importante porque existem tipos de estoque, né? Então você tem o estoque de material acabado, você tem estoque de material em transição e estoque de matéria-prima, tá? A estrutura básica desses três é a mesma, o que muda são alguns agentes. Então, por exemplo, quando a gente fala de estoque de matéria-prima, eu vou estar recebendo essa matéria-prima do meu fornecedor, tá? Ele pode ser um agricultor, ele pode ser um industrial, enfim, é uma peça que eu estou comprando de uma empresa, ok? Quando eu falo de estoque de produto pré-acabado, eu estou recebendo esse material, tá? De uma unidade produtiva dentro do meu grupo ou de um terceiro, ele vai ficar dentro do meu estoque até que eu mande para uma ordem de produção final. E quando eu falo de estoque de produto acabado, eu recebo direto da minha fábrica o produto acabado, tá? Põe no estoque e espero o meu consumidor, ok? Mas vamos lá, uma vez que você tem a sua unidade fornecedora, o seu fornecedor, você vai receber esse material, ok? Uma vez que você recebeu esse material, você vai deslocar ele até o seu estoque, até as suas prateleiras, até os seus containers, enfim, onde você estoca esse material. Esse material vai ficar ali algum tempo parado, certo? 1 hora, 2 horas, 2 meses, 3 meses, depende da sua política de estoque, da forma como você, a empresa onde você trabalha, gerencia um estoque. Em geral, tenta se manter o estoque parado o mínimo possível, porque estoque é dinheiro parado, ok? Você recebe uma ordem aí, tá? Você recebe uma ordem de saída, ou seja, alguém está pedindo por aquele material, você vai pegar este material da prateleira e vai levar até a sua unidade consumidora, que pode ser a sua fábrica, pode ser o seu centro de distribuição, porque ele recebeu um pedido agora para distribuir para o resto do país, ou pode ser o seu consumidor final, ok? Este aqui é o ciclo básico de um material dentro do estoque. Então aqui quando a gente olha para esse fluxo, a gente tem a etapa de entrada, de estocagem e de saída do material. Perfeito? Isso aqui, esse fluxozinho aqui que você acabou de ver, você vai ver em qualquer estoque. Uma ou outra pequena variação, mas em geral as grandes variações estão qual tipo de unidade fornecedora e qual tipo de unidade consumidora. O fluxo é o mesmo, você vai dar a entrada no material, ele vai ficar um tempo parado e vai dar a saída desse material. Muito bem, então vamos lá, vamos para o nosso próximo tópico. Estrutura básica de controle do estoque. Aqui começa toda a parte de backstage do Excel, tá? Então esse aqui é o primeiro esboço que a gente faz antes de começar qualquer aplicação, onde você vai determinar quais vão ser as suas bases de dados, quais vão ser os campos que você tem nessa base de dados, ok?
Quando a gente fala de controle de estoque, a gente tem em geral as seguintes bases, tá? A nossa estrutura fica da seguinte forma. Eu tenho uma base de dados de fornecedor, onde eu vou acumular todos os dados relacionados aos meus fornecedores. Eu tenho uma base de dados de materiais, onde eu vou acumular também todas as informações daqueles materiais, eu vou mostrar em detalhes quais são algumas dessas informações. E eu vou ter na sequência uma base de entrada, uma base com o meu valor de estoque e uma base de saída. Muito importante aqui, tá? Fornecedor, você vai ver sempre. Materiais é a mesma coisa. Entrada e saída, dependendo de como você desenha a sua aplicação, você pode ter as duas numa única tabela. Tá? Você cria um campo tipo de movimentação e você determina se aquela movimentação é de entrada ou de saída. Tá? Então você junta a base de dados de entrada e saída numa única base de dados de movimento. Ok? O estoque aqui é um pouquinho mais complexo. Por quê? Você pode ter uma tabela, tá, dentro do seu Excel que tenha lá todos os materiais listados e à medida que você dá uma entrada ou uma saída, você dá um refresh nessa base de dados. Tá? E ele vai lá e calcula qual a sua posição de estoque. Isso se você tiver realmente uma guia estoque. Você pode também criar um formulário ou um relatório onde você coloca o código do material e ele vai te calcular o seu estoque com base no total de entradas menos o total de saída. Então você acaba não tendo necessariamente uma base de dados com sua posição de estoque. Essa posição de estoque ela é calculada sempre que você gera um relatório novo. Tá? Agora vamos para os campos mais comuns nessas 5 bases. Tá? O modelo de 5 bases é o mais simples de se construir. Tá? Quando você começa a agregar 2 bases em uma só, ou então gerar relatórios para essa questão do estoque, tá? Fica um pouquinho mais complexo. Mas vamos lá, para essa maneira mais simples de todas, com 5 bases, quais são os campos básicos que a gente colocaria? Eu, pelo menos, colocaria os seguintes campos. Na fornecedor, eu colocaria o CNPJ, a razão social, o endereço, o contato, o e-mail e o site dos meus fornecedores, ok? São as informações mais básicas possíveis que você possa imaginar. Você pode ainda começar a inserir informações mais específicas, como por exemplo, alguns fornecedores têm uma política de pagamento, então você paga sempre 90 dias depois que você recebe o material ou que você emite uma ordem de compra, ok? E você pode começar a personalizar isso de acordo com a necessidade da sua empresa, do seu departamento. E de materiais, informações básicas, na minha opinião. Código do material, uma descrição do material, o lote mínimo, tá? Porque às vezes o material você só consegue comprar quilo, tonelada, a cada 12 unidades, 20 unidades, um pacote com 100 unidades. Não é todo o material que você consegue comprar o valor que você quer, geralmente você tem um mínimo que você tem que comprar. Ok? As dimensões, isso aqui impacta muito, de repente se você quiser fazer um sisteminha para ver como você pode otimizar a alocação do seu estoque, então é muito importante que você tenha as dimensões do material, o peso desse material e a validade. Validade, se você não tem muito contato com o estoque, você provavelmente está acostumado com aquela validade impressa no rótulo dos produtos que você compra, que é uma data final. Aqui nesse caso é o que a gente chama de shelf life, que é o tempo de prateleira do material. Ou seja, o material depois de produzido, ele tem a validade de 6 meses, de 1 ano, de 1 mês, 20 dias, 10 dias, 30 meses e assim por diante. Por que isso é importante? Porque assim você sabe, ok, o meu lote mínimo é tal, aí você pode estar olhando a sua tendência de consumo e você vê se o seu lote mínimo vai vencer antes de você consumir tudo aquilo ou não. Você já começa aí a ver se vai ter desperdício. Mas validade é um campo muito importante. Entrada. Essa daqui é uma das planilhas, uma das guias aí, uma das bases de dados mais interessantes, tá? Por quê? Porque aqui você já começa a cruzar a informação que você tem nas 2 primeiras, que é fornecedor e materiais, tá? Então você coloca a data de entrada, aí você vai precisar puxar o código do material e a descrição do material, código do fornecedor e o nome do fornecedor, o número do lote, isso é muito importante. Muita gente esquece, ignora essa questão de lote, mas rastreabilidade é algo muito importante que está sendo levada muito a sério nos últimos anos, ok? E é muito simples em alguns aspectos. Você consegue identificar, ok, esse meu lote, ele entrou pelo fornecedor tal, no dia tal, na hora tal, e eu dei a saída desse lote no dia tal, na hora tal, para a pessoa tal, para o responsável tal, ou para o processo produtivo tal, ok? Responsável pelo recebimento, isso também é muito importante. De repente você olha para o estoque e vê que o material está com alguma avaria, você já sabe, ok, quem recebeu esse material, e você começa uma investigação da onde veio essa avaria, se ela veio do transporte, se foi o fornecedor que já mandou errado, se foi a pessoa que recebeu e estocou de forma errada, tá?
A quantidade, aqui é bem óbvio, tá? E o preço. Muito bem, algumas empresas talvez não aloquem preço na entrada, tá? Só fazem uma comparação entre o preço da nota e o preço do pedido para ver se não tem nenhum erro. Preço, ele pode flutuar de uma entrada para outra, de repente você recebe o mesmo material de 2 fornecedores, tá? E pode ser 2 preços diferentes, muito raro ser o mesmo preço vindo de 2 fornecedores, tá? Então esse aqui é um campo delicado. Eu recomendo que você coloque sim o preço de entrada desse material, porque facilita para você calcular o valor real do seu estoque, tá? Se você colocar o preço na guia materiais, você vai ter um preço padronizado para aquele material e de repente você recebe de 2 ou mais fornecedores, o preço real do estoque vai variar do preço daquele material, tá? Indo para estoque agora. Código do material, descrição do material, o lote do material, tá? Porque é muito importante saber quanto você tem de cada lote, porque de repente aquele lote está para vencer, por isso que eu também ponho o campo validade aqui. Assim você pode estar aplicando um FIFO, né, que é o First In, First Out, ou seja, o primeiro a entrar, o primeiro a sair, para você garantir que você não vai ter material vencendo no seu estoque. E o custo total, que seria um campo aí onde você multiplica basicamente a quantidade versus o preço que você pagou naquele lote do material, tá? Eu não coloquei aqui o preço na guia estoque, porque eu acho que não tem necessidade, você pode incorporar isso já num código de atualização, ok? E a gente vai para a saída. A saída é um pouquinho mais simples, tá? Lógico, você pode incrementar de acordo com a sua necessidade, mas ela vai ter data de saída, código do material, descrição do material, o lote que você está dando saída, a quantidade que você deu saída e o solicitante, ou seja, sua unidade consumidora. Foi a minha fábrica A que solicitou 10 toneladas, foi o João 13 que solicitou 15 unidades. Assim você consegue saber exatamente o que está acontecendo dentro do seu estoque e para onde está indo o seu material, ok? Dicas de implementação. Então vamos lá. Use formulários para realizar as entradas de dados. Formulários são muito importantes, tá? Você pode criar rotinas de validação. Dessa forma, o usuário final ele não consegue inserir valores errados no campo. Ele não consegue inserir, por exemplo, uma data retroativa, tá? Ele está dando uma saída de repente 3 semanas atrás. Você está na última semana do mês e ele está lançando uma saída da primeira semana. Você fala, cara, como é que você quer dar uma saída no passado? Tipo, né? Ou então ele quer dar uma saída no futuro. Não, só pode dar saída hoje, ou então com uma variação de até 3 dias atrás, caso você tenha um backlog aí, né? A pessoa vai lá, faz a saída manual e depois tem que lançar na planilha. Não sei como é o seu processo, mas você consegue estar validando muita coisa para evitar erros, tá? Erros humanos. Isso é muito importante. Segundo ponto, tá? Comece o desenvolvimento com levantamento de quais campos você precisa em cada uma das suas tabelas. É aquilo que eu fiz, aquela listinha, olha, na planilha fornecedor eu quero CNPJ, razão social e assim por diante. Tá? Isso ajuda muito porque depois que você tem isso, você pode ir para a parte de programação e reduz muito o número de vezes que você vai ter que voltar à programação, tá? Para inserir uma coluna. E o porquê que é ruim voltar para a programação? É simples, porque cada vez que você volta, ou você vai ter que inserir uma coluna no meio da sua base de dados e modificar todo o endereçamento do seu código, ou se você é um pouco mais preguiçoso, você vai simplesmente inserir a coluna nova no final da base, tá? Porque se você falar, não preciso mudar todo o meu código, eu só adiciono uma linha para salvar a informação lá ou buscar a informação de lá. Ok, só que a sua base de dados vai começar a ficar toda desordenada, né? Porque de repente aquela informação que você inseriu, ela é importante e precisava vir nas primeiras colunas, mas aí por preguiça ou por falta de planejamento você jogou ela para o final. Então sempre liste para cada uma das tabelas que você vai fazer, tá? Quais os campos que aquela tabela vai ter. Terceira dica, tá? Construa sua aplicação na sequência em que você irá usar. Tá? Isso é muito importante. Então não tenta começar a criar a aplicação, já vou direto para a guia do estoque, que é a parte mais importante, a parte que eu já vou ver como é que vai ficar. Não. Dá um passo atrás, na verdade alguns passos atrás. Começa com o fornecedor. Cria sua lista de fornecedor ali, cria seu formulário, código, toda a validação bonitinha para sua base de dados de fornecedor. Vai para o material, você tem fornecedor e material. Ok, então agora eu tenho todas as informações que eu preciso para conseguir criar as entradas. Cria as entradas. Criou as entradas? Ótimo, agora cria o estoque, porque com o estoque você vai ter o estoque pegando todas as entradas. Ok, já está calculando bonitinho o valor de entrada, já tenho meu formulário de entradas, tudo legal? Vamos para a saída, porque agora eu vou criar a saída, vou ir para estoque e só colocar uma subtração, ou seja, as entradas que eu já estou calculando menos as saídas que eu acabei de criar. Perfeito? Com esse fluxo facilita e muito o seu desenvolvimento.
ok? E reduz bastante também a probabilidade de erro. Então, eu espero que você tenha gostado, deixa um like, você agora já deve estar vendo aí alguma sugestão de vídeo, você tem mais uma vez aqui o símbolo do E do Excel para estagiários para poder se inscrever no canal. Então, deixa comentário, compartilha com a galera, me ajuda a chegar nos 10 mil inscritos, dá um inscrever-se aí, eu conto com a tua ajuda e fui!